Olá pessoal, professora Mari, hoje aqui com vocês para nós falarmos sobre junturas do nosso membro superior. Lembrem que aqui são só algumas imagens, né, para demonstrar a localização das estruturas que estudamos no nosso laboratório de anatomia. Outras imagens e outros cortes em outras vistas, né, vocês podem acompanhar nos nossos livros de referência na nossa ementa da disciplina, que é o Netter e o Soboto, encontrados na biblioteca e no laboratório de anatomia. Então, quando a gente começa a falar de junturas do meu membro superior, nós vamos começar a falar sobre junturas fibrosas. Fibrosos, tecido conjuntivo fibroso, forte e resistente. Né? Então, temos junturas fibrosas tanto no nosso símbolo do membro superior, quanto na região do antebraço. No nosso símbolo do membro superior, né, localizando vocês aqui na imagem, aqui eu tenho a extremidade acromial da minha clavícula, o acrômio, o processo coracoide da escápula, a escápula com a sua margem superior aqui e a sua margem lateral. E aqui eu tenho o húmero. Então, junturas fibrosas associadas com esse meu símbolo do meu membro superior, nós encontramos unindo, ligando o processo coracoide ao acrômio da escápula, que é o ligamento coracoacromial. Então, o ligamento coracoacromial do processo coracoide ao acrômio. Na margem superior da escápula, se vocês lembrarem da parte óssea, nós encontramos a incisura superior da escápula. Fechando essa incisura, né, superiormente, nós encontramos o ligamento transverso superior da escápula, formando assim um forame, né? Então, o ligamento transverso superior da escápula, ele passa por sobre a incisura superior da escápula. E na região do meu antebraço, unindo, né, o meu rádio na minha ulna, a margem interóssea da ulna, a margem interóssea do rádio, nós encontramos, né, uma sindesmose, né, rádio-ulnar, que é a membrana interóssea do antebraço, interóssea entre os ossos do antebraço. Então, unindo a margem medial, aqui a margem interóssea da ulna com a margem interóssea do rádio, né, nós encontramos uma sindesmose, que é tecido conjuntivo fibroso forte e resistente, que é a membrana interóssea do antebraço. Depois falamos agora de articulações, né, sinoviais, junturas sinoviais. Lembre-se que quando os nomes começam com articulação, eles denotam, né, que são uma juntura do tipo sinovial, que eu vou ter uma cápsula articular com, né, uma membrana fibrosa externamente, uma membrana sinovial internamente, uma cartilagem articular recobrindo uma superfície óssea articular. Essa cavidade vai delimitar um espaço, que é a cavidade articular, que é cheia de líquido sinovial. Tá? Então, a primeira articulação sinovial que nós vamos falar, né, a primeira juntura sinovial, vai ser a articulação externoclavicular, entre o osso externo e a clavícula. Então, entre a incisura clavicular do osso externo e a extremidade external da clavícula. Essa articulação, né, externo-clavicular, ela é interrompida internamente, ela é dividida internamente por um disco de fibrocartilagem, para melhor encaixar essas articulações, né, direita e esquerda aqui. Porque tanto a incisura clavicular quanto a extremidade, né, external da clavícula, elas não se encaixam harmonicamente. Então, precisa ter um disco para fazer o melhor encaixe dessa articulação, que é o disco articular da articulação externo-clavicular. Né? Vai dividir a cavidade articular em dois compartimentos, revestidos por, né, e composto por líquido sinovial. Fechando, então, né, essa articulação externo-clavicular, a gente tem a cápsula articular e ela é reforçada anteriormente pelo ligamento externo-clavicular anterior e na sua face posterior pelo ligamento externo-clavicular posterior. Fixando, né, melhorando essa fixação, nós encontramos o ligamento interclavicular, unindo a extremidade, né, external aqui da clavícula, passando sobre a incisura jugular até chegar na extremidade external da outra clavícula, nós temos o ligamento interclavicular. Lembrem que inter quer dizer entre, ok? Outro ligamento que encontramos vai ser o ligamento costoclavicular.
Então, o ligamento costoclavicular, se vocês lembrarem da extremidade external aqui da clavícula, né, próximo aqui ao corpo da clavícula, a gente tem, né, aqui, né, a impressão do ligamento costoclavicular. Dessa impressão do ligamento costoclavicular, vai partir o ligamento costoclavicular, porque a anatomia tem algum sentido às vezes, para a cartilagem, né, da primeira costela, que é a primeira cartilagem costal. Então, o ligamento costoclavicular, sempre da face inferior da clavícula para a margem mais superior da primeira cartilagem costal. Então, articulação externo-clavicular entre a incisura, né, clavicular e a extremidade external da clavícula. Dentro vai ter um disco articular da articulação externo-clavicular, reforçando anteriormente o ligamento externo-clavicular anterior, reforçando na sua face posterior estaria o ligamento externo-clavicular posterior, unindo as clavículas o ligamento interclavicular e da impressão do ligamento costoclavicular para a cartilagem costal, primeira cartilagem costal, o ligamento costoclavicular. Segunda articulação sinovial que vamos falar, a articulação acromioclavicular, que vai ser entre a extremidade acromial da clavícula e o acrômio. Então, aqui a gente tem uma parte do acrômio, a extremidade acromial, né, da clavícula, e internamente a gente também vai encontrar um disco, que é o disco articular da articulação acromioclavicular. Porque lembrem, quando a gente tem um disco internamente dentro de uma articulação sinovial, é porque as partes ósseas elas não são congruentes, elas não se encaixam perfeitamente, elas têm partes mais discordantes, então vai precisar de um disco para melhor e, né, ter o melhor encaixe dessa articulação, diminuindo o atrito, né, e absorvendo os impactos exercidos nessa articulação. Então, eu tenho a articulação, né, acromioclavicular entre o acrômio e a extremidade acromial da clavícula, e se eu abrir essa cápsula, eu vou encontrar um disco articular da articulação acromioclavicular. Reforçando superiormente essa minha cápsula articular, eu vou ter o ligamento acromioclavicular. Essa cápsula articular ela é reforçada na sua parte superior por esse ligamento, né, acromioclavicular. Auxiliando a fixar e estabilizar a articulação acromioclavicular, nós temos dois ligamentos, um ligamento dividido em duas partes, podemos dizer assim também, né, que parte do processo coracoide da escápula em direção à face inferior aqui da minha clavícula. Se vocês lembrarem das partes ósseas, nós temos o tubérculo conoide na face inferior e posterior da clavícula, e mais anteriormente a gente vai ter a linha trapezoide, tá? Então, partindo do processo coracoide para a clavícula, a gente tem o ligamento coraco-clavicular, os ligamentos córacos claviculares, né? Então, aqui eles partem do processo coracoide em direção à face inferior da clavícula. Um deles vai partir para o ligamento, né, para o tubérculo conoide, que a gente chama de ligamento conoide. E o ligamento mais anterior é o ligamento trapezoide, porque vai em direção à linha trapezoide. Né? Então, o ligamento mais anterior é o ligamento trapezoide, o mais posterior é o ligamento conoide. Ligamento conoide para o tubérculo conoide, ligamento trapezoide para a linha trapezoide. E falamos agora então da articulação do ombro. A articulação do ombro vai ocorrer entre, né, a cabeça do húmero e a cavidade glenoidal da escápula. Então, a gente encontra aqui, circundando a cavidade glenoidal, aumentando a superfície de contato e protegendo essa borda óssea da cavidade glenoidal, o lábio glenoidal. Tá? Então, ele aumenta a superfície de contato, né, da articulação do ombro. Reforçando essa minha articulação do ombro, nós temos os ligamentos glenomerais, que vão reforçar minha cápsula articular, essa cápsula que vai unir, né, e manter a escápula e o húmero juntos. Então, unindo e reforçando essa minha cápsula, a gente vai ter os ligamentos glenohumerais. Então, reforçando na parte superior o glenohumeral superior e reforçando a parte média o glenohumeral médio, teríamos também aqui o glenohumeral inferior.
Então, eu vou ter que abrir parcialmente a minha cápsula e eu vou perceber internamente, então, o ligamento glenomeral superior, o médio e o inferior. Eu consigo observar esses glenomerais pela face anterior, tá, da articulação. Pela parte posterior, se eu abrir a parte posterior toda, eu consigo observar por dentro dessa minha cápsula o glenomeral superior, o médio e o inferior. Se eu observar a articulação do ombro pela parte anterior, e se ela estiver totalmente cortada, dificulta a visualização. Então, ela tem que estar parcialmente aberta, essa cápsula articular, que eu consigo, né, evidenciar esses 3 ligamentos, ok? Depois, nós encontramos o ligamento córaco-humeral, entre o processo coracoide e o meu húmero, tá? Então, córaco-humeral. Então, geralmente a gente dá uma tracionadinha na articulação, separa essa região aqui. A gente vai ver partindo do processo coracoide para o húmero, o ligamento córaco-humeral, tá? Lembrem que o córaco-humeral ele é mais externo. Os glenomerais eu vou ter que fazer, né, uma abertura uma abertura parcial dessa minha cápsula articular aqui, para poder observar por dentro da cápsula o glenomeral superior, o médio e o inferior. Então, aqui, esse que eu evidencio mais separadinho aqui, nessa imagem, vai ser o córaco-humeral. Se eu tirar essa cápsula aqui parcialmente, eu vou conseguir observar o glenomeral superior, o médio e o inferior, ok? E outro ligamento que eu encontro associado à minha articulação do ombro vai ser o ligamento transverso do húmero, que vai, né, do meu tubérculo menor do húmero para o meu tubérculo maior do húmero, passando por sobre aqui o meu sulco intertubercular. E esse ligamento transverso do húmero, ele vai auxiliar a fixar o tendão da cabeça longa do bíceps, que vai estar passando no sulco intertubercular. Então, ele auxilia a fixar o tendão da cabeça longa do meu bíceps braquial. E assim chegamos à articulação do cotovelo. A articulação do cotovelo, ela é formada, né, por outras articulações, vamos dizer assim. A articulação do cotovelo faz um movimento de flexão e extensão quando eu faço a união do húmero, do rádio e da una, ok? Então, eu encontro aqui, né, outras articulações associadas. Eu encontro entre o capítulo do húmero e a fóvea da cabeça do rádio aqui, tá? A articulação húmero-radial. Entre a tróclea do húmero e a incisura troclear, eu vou encontrar a articulação húmero-ulnar. Então, entre o húmero e o rádio, a articulação húmero-radial. Entre o húmero e a una, a articulação húmero-ulnar. E eu também vou encontrar uma articulação aqui, ó, entre a circunferência articular aqui, né, dessa cabeça do rádio e essa incisura radial da una, a articulação rádio-ulnar proximal. Então, aqui eu tenho a minha una, o meu rádio, e a união entre eles vai ser a articulação rádio-ulnar proximal, porque tem que lembrar que se eu tenho uma proximal, eu vou ter uma distal depois, ok? Reforçando essa articulação do meu cotovelo e dessas outras 3 articulações citadas, nós temos alguns ligamentos. O ligamento colateral radial, que parte aqui do epicôndilo lateral até mais ou menos o colo do rádio aqui, epicôndilo lateral aqui do húmero até meu colo do rádio, eu vou ter aqui o meu ligamento colateral radial. E o mesmo, né, ocorre aqui com a una, do epicôndilo medial do húmero até a parte inferior aqui ao processo coronoide da una, a tuberosidade da una aqui, eu vou ter o ligamento colateral ulnar. Então, ligamento colateral ulnar para o lado da una, ligamento colateral radial para o lado do rádio, unindo húmero com rádio e húmero com a una. E unindo e fixando, né, o rádio na una, então ele parte aqui da face anterior da una, circunda a circunferência articular do rádio e se fixa na face posterior da una, lá no olecranon da una, a gente tem aqui o ligamento anular do rádio. Ele mantém aqui a cabeça do rádio unida na articulação rádio-ulnar proximal e aonde o rádio vai fazer um movimento de
né, uma rotação aqui, ele roda, fazendo com que o meu antebraço ele faça os movimentos de pronação e supinação. E aí a gente falou da articulação radioulnar proximal. Se temos proximal, agora tem a articulação radioulnar distal. Agora, a articulação radioulnar distal vai ocorrer entre a incisura ulnar do rádio e a cabeça da ulna, né? A circunferência articular da cabeça da ulna. Então, na articulação radioulnar distal. Nessa articulação radioulnar distal, a gente vai ter um disco também, disco articular da articulação radioulnar distal, tá? Então, a união entre o rádio e a ulna, articulação radioulnar distal. E o disco que vai, né, estar aqui do rádio para a ulna, o disco articular da articulação radioulnar distal. Por isso que na articulação radiocarpal, que é entre o rádio e os ossos do carpo, a ulna não participa. A ulna ela não se aproxima aqui dos ossos do carpo, por causa desse disco radioulnar distal. Então, localizando vocês, o rádio, a ulna, os ossos do carpo e os ossos do metacarpo. E aí, quando a gente fala, então, nessa articulação agora da mão, né, falamos aqui da articulação radioulnar distal, disco articular da articulação radioulnar distal. E, então, nas articulações da mão, nós vamos encontrar a junção que ocorre entre o rádio e os ossos do carpo. Então, a gente chama isso de articulação radiocarpal. Essa articulação radiocarpal vai ocorrer, então, entre o rádio, aquela incisura carpal, né, face articular carpal do meu rádio, e os meus ossos da primeira fileira, né, do meu carpo, que é o escafoide, o semilunar. O piramidal já está mais longe, né, e o pisiforme mais longe ainda. O pisiforme não chega a encostar no rádio, assim, né, como o meu piramidal, que ele tem união aqui com o disco articular, né, ele faz contato com o disco articular da articulação radioulnar distal, ok? Se eu observar essa imagem é da palma da mão e essa imagem é do dorso da mão. Reforçando e mantendo, né, auxiliando a manter o rádio unido no carpo, né, tanto na face palmar quanto dorsal, a gente vai ter os ligamentos radiocarpal dorsal e tem o radiocarpal palmar. Se eu tenho radiocarpal palmar, eu vou ter o ligamento unocarpal palmar. Se eu tenho o ligamento radiocarpal dorsal, eu vou ter o ligamento unocarpal dorsal. Então, são ligamentos que mantêm essa articulação radiocarpal, né, essa articulação mais estável. Partindo do dorso aqui do meu rádio, ligamento radiocarpal dorsal, partindo da minha ulna, unocarpal dorsal. Na região da palma da mão, partindo da ulna, vai ser o ligamento unocarpal palmar e do rádio, radiocarpal palmar. Auxiliando ainda a reforçar, partindo aqui do processo estiloide do rádio em direção aos ossos do carpo, vai ter o ligamento, né, colateral radial, e partindo do processo estiloide da ulna em direção aos ossos do carpo, vai ter o ligamento, né, colateral ulnar do carpo. Então, aqui uma parte do ligamento colateral radial do carpo e aqui do ligamento, né, colateral ulnar do carpo, ok? Então, ligamento colateral ulnar do carpo, ligamento unocarpal dorsal, ligamento radiocarpal dorsal, ligamento colateral radial do carpo. Na vista palmar, ligamento colateral radial do carpo, ligamento, né, radiocarpal palmar, ligamento radiocarpal, aqui nesse daqui vai ser o unocarpal palmar, e o ligamento colateral ulnar. Quando vocês observarem na face palmar, vocês vão ver que o unocarpal palmar e o radiocarpal palmar, eles fazem bem direitinho, né, um formato
de triângulo. Eles são mais fáceis de observar nas peças. Assim como o colateral ulnar, né, e o colateral radial também são mais fáceis de observar. O radiocarpal dorsal, ele é tudo isso daqui, na verdade, tá, gente? Porque é tudo isso que sai do rádio em direção aqui aos ossos do carpo, tá? E a mesma coisa da ulna, toda essa parte aqui e essa partezinha aqui também é do ulnocarpal dorsal, ok? Depois, quando a gente observa em corte os ossos do carpo, então aqui vai estar o escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Aqui, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Então, a união que eu tenho entre, né, os ossos do carpo vai ser a articulação, né, intercarpal. Então, a articulação intercarpal vai ser a articulação que ocorre entre os ossos do carpo. Depois, nós vamos ter as articulações carpo-metacarpais, que são entre a fileira distal dos ossos do carpo e a base dos metacarpos. Com exceção do polegar, que leva um nome específico, que a gente chama de articulação carpo-metacarpal do polegar, porque essa articulação ela permite mais movimentos, uma articulação do tipo celular. A articulação carpo-metacarpal, né, com o segundo metacarpo, terceiro, quarto e o quinto, são articulações sinoviais do tipo plana, porque permitem menor quantidade de movimentos. E a articulação que ocorre entre os ossos metacarpais são as articulações porque inter quer dizer entre, intermetacarpal. Então, entre o rádio e a primeira fileira dos ossos do carpo, o escafoide semilunar, a articulação radiocarpal. Entre os ossos do carpo, a articulação intercarpal. Entre a fileira distal do carpo e a base dos metacarpos, articulações carpo-metacarpais. E a do polegar vai levar carpo-metacarpal do polegar. E entre os metacarpos vai ser a articulação intermetacarpal. E quando falamos, então, das articulações, né, aqui eram as articulações carpo-metacarpais, nós encontramos também, né, as articulações entre os metacarpos e as falanges. Então, a articulação entre a cabeça do metacarpo e a base da falange proximal vai formar a articulação, né, metacarpofalângica, articulação metacarpofalângica. Nessas articulações metacarpofalângicas, né, unindo e reforçando de cada lado, né, tanto lateral quanto medial, nós vamos encontrar os ligamentos colaterais. E na face palmar, a gente vê um ligamento que ele é mais, né, côncavo, que vai ser o ligamento palmar, onde, né, o tendão dos músculos flexores superficial e profundo dos dedos vão acabar, né, passando e tendo ali um líquido sinovial para facilitar o escorregamento e diminuir o atrito, ok? E aqui na base dos metacarpos, se vocês lembrarem, nós tínhamos as articulações intermetacarpais, articulações sinoviais. Tem uma cápsula articular com líquido sinovial entre esses ossos. Na cabeça aqui dos metacarpos, a gente não tem esse encontro, né? A articulação entre a cabeça do metacarpo vai ser com a base das falanges. Então, quando eu abro a minha mão para esse espaço aqui ficar mais estável e eu não ter essa separação entre os meus dedos, eu vou ter um ligamento, que é o ligamento metacarpal transverso profundo. Ele vai unir essa minha cápsula articular, né, de uma articulação metacarpo-falângica em outra, de uma articulação metacarpo-falângica em outra, de uma articulação metacarpo-falângica em outra, ok? E se eu tenho as articulações metacarpo-falângicas, agora eu vou ter as articulações interfalângicas. Articulações interfalângicas vão ser entre as falanges, entre a falange proximal e a média e entre a média distal. Ou no caso do polegar, só tem uma articulação, né, interfalângica, porque eu só tenho uma falange proximal e uma distal. Do mesmo jeito, nas laterais, tanto a lateral, né, medial, tanto na parte medial quanto na parte lateral, melhor dizendo, né,
da minha cápsula articular, eu vou encontrar os ligamentos colaterais. E na face, né, palmar, também vamos encontrar os ligamentos palmares, ok? Então, encontramos as articulações intermetacarpais, unindo os metacarpos na base dos metacarpos. Na cabeça dos metacarpos, nós encontramos as articulações metacarpo-falângicas e depois as articulações interfalângicas. Então, assim fica fácil, né, de localizar as nossas estruturas encontradas, né, nas nossas articulações do membro superior. Lembrem que para facilitar o estudo de articulação, né, é importante a gente ter o conhecimento das estruturas ósseas e para complementar depois estudar, né, qual o movimento que cada uma dessas articulações citadas elas realizam, qual a sua classificação. Ok? Espero que tenha ajudado no estudo de vocês e até um próximo vídeo. Tchau!